retomando as leituras aqui no canal depois desse período aí de descanso, energias renovadas, né? A gente retoma para esse novo ano. Vou começar o primeiro vídeo do ano com uma sugestão de tema de uma inscrita aqui do canal, a cliente também querida, a Elga. Ela me mandou em algum dos vídeos a sugestão, eu pedi, né? Se você tiver uma sugestão, deixa aqui embaixo também. E a Elga pediu para fazer essa leitura com as possibilidades de trabalho para 2024, então estou atendendo a esse pedido. Eu vou te mostrar as opções, você escolhe uma das duas para ver qual traz a leitura, as informações que são mais adequadas para a sua energia nesse momento. Então, grupo 1, já que está nessa mão, eu vou usar a Jaspe Cobra, Pedra Rajada. Grupo 2, vou usar a Ônix. Veja, se precisar pausa o vídeo, né? E aí você vê qual das duas chama mais a sua atenção nesse momento. Grupo 1, grupo 2. Vou iniciar com o grupo 1. Vou deixar ela aqui. E a gente vai ver então essas possibilidades profissionais para o seu ano. Eu até tinha anotado como primeiro vídeo olhar, né, para o seu profissional para os próximos 3 meses, mas eu achei essa sugestão mais interessante. Se quiser que eu faça, né, com essa janela de tempo, me conta aqui embaixo que eu posso fazer também essa segunda leitura. Mas agora a gente vai ver para você do grupo 1. Muito bem-vinda. Como estarão as oportunidades e possibilidades de trabalho para o seu ano, para esse 2024. Quem sabe para você saber também, né, onde colocar a sua energia, a sua atenção. Então, vamos ver. Eu vou começar a leitura com a energia de modo geral para o seu profissional. Antes de falar de possibilidades, como que tá, né, o seu campo profissional, como que tá a sua energia. Me deu vontade de começar desse jeito. Vamos ver. Grupo 1, então. Como que tá a sua energia na área profissional agora para esse ano? Viraram 3 cartas, eu vou aceitar as 3. Bom, a gente tem aqui, eu tô usando o vice-versa tarô, e na verdade foi a terceira, mas ela ficou por cima, então eu vou aceitar desse jeito que caiu. Então, no caso, a primeira carta que sai pra você é um 6 de paus. Essa vista do 6 de paus. Que assim, 6 de paus, esse tarô, né, ele tem essa característica de muitas vezes falar dos dois lados da mesma energia, não necessariamente o inverso. E principalmente nessa carta eu não vejo ela como o inverso, porque os dois lados dela são positivos. Saiu pra você o lado, saiu pra cima, né, o lado mais colorido da carta. Esse com esses tons alaranjados aqui no verso dela, ou na frente, né? É essa vista. E aqui tem esses tons mais puxando pro dourado. O alaranjado é um tarô que eu uso muito para leituras mais alquímicas. Então aqui a gente tem a cor da fase alquímica da profusão, daquilo que da materialização, o momento das grandes realizações. Então, para mim, é muito benéfico, positivo sair essa carta como primeira energia, abrindo a sua leitura. Eu leio ela assim, independente de qualquer coisa que saia, o saldo é positivo. E isso vale também no sentido de, independente do que esteja acontecendo na sua vida profissional, se está travada, se você está enfrentando dificuldade, é como se o universo estivesse conspirando de alguma forma
para possibilitar oportunidades para você. É a minha leitura para essa carta, iniciando a sua leitura. Na sequência, não é só por ela que eu tô falando isso também, mas na sequência saiu aqui a Rainha de Ouros, olhando pra gente, né, a frente dela. Como eu disse, não tem exatamente positivo e negativo, mas ela tá aqui de frente e aqui é o verso, são as costas. Saiu a Rainha de Ouros, olhando pra gente, e o Rei de Ouros. Um casal aqui. O casal da matéria, do dinheiro. O naipe de ouros é o naipe que representa a energia da matéria. A gente pode traduzir como dinheiro, afinal, são moedas que representam. Claro que trabalho não significa necessariamente dinheiro, né? Você oferece o seu tempo, você trabalha, em troca você recebe. Mas muitas vezes pode não ser uma troca justa. Você pode se esforçar muito, fazer muito, ou não estar tendo oportunidades, né? E não está recebendo em troca, ou não está recebendo o suficiente, ou o adequado ao que você oferece. Aqui, com 6 de paus, Rainha de Ouros e Rei de Ouros, para mim, você do grupo 1, esse ano tem uma oportunidade, ou várias oportunidades, vai ter. A sua energia profissional tá extremamente positiva, tá assim, os astros se alinhando para que você receba oportunidades no seu caminho que vão te trazer grandes possibilidades. Aí eu vou traduzir dessa forma, mas não é necessariamente isso, de ganho, né? É claro que existe também um outro aspecto aqui. Aqui também a gente está falando de você fazendo algo que te faz bem, que te faz feliz. Não é você levantando da cama de manhã, né, com aquela energia que a gente sabe, assim, de não querer ir para esse lugar, não tô pé da vida de ter que ir para lá, mas é o que tem, então vambora. Aqui não, me parece que é uma energia muito assim, você fazendo algo que te faz bem, que te traz contentamento e recebendo em troca. Ou, né, a gente pode estar um passo antes. Essas 3 cartas representando as oportunidades, de fato, agora se apresentando para você. Se você vem de um período de muita dificuldade, de não encontrar, de não conseguir. Para uns pode ser não conseguir encontrar caminho. O que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Eu não gosto do que eu fazia. Eu não sei o que eu faço agora. Tô perdida. Então aqui pode ser você encontrando caminho, mas é encontrando um caminho que te faz bem. Para mim essas 3 cartas representam isso. Elas traduzem a materialização de oportunidades literalmente na sua vida esse ano profissional. Agora vamos ver possibilidades de trabalho, né, de profissionais para você. A gente começou bem. Eu vou tirar aqui algumas cartas, não sei o que vai sair, não sei como que eu vou fazer essa leitura exatamente, dependendo da carta, né? Mas a minha primeira dica, independente do que saia, é você não buscar só o dinheiro. Apesar desses 2 reis, desse casal, dessa complementariedade aqui. Mas não busca só o dinheiro. Busca aquilo que faz sentido para você. Essas 2 cartas me vêm como aquela ideia de materializar sonhos, materializar propósito. São palavras que me vêm aqui, muito por conta desse 6 de paus. Então, assim, é claro que se você tá numa situação de que, como eu sempre digo, né, pra quem não tem nada, metade é o dobro. Se você não tem nada e surge uma oportunidade, talvez seja interessante você agarrar essa oportunidade, porque ela vai te dar caminho para outras. Mas é muito assim, não se contente, não fique com aquilo que não te preenche de alguma forma, não faz tanto sentido assim. Pode ser necessário, mas não fique nisso, né? Aqui é muito mais olhe além. Olhe, para alguns, essa tríade de cartas fala assim, várias oportunidades vão se apresentar para você. E aí, qual você vai escolher? Se várias surgirem. Então é aquela que de fato faz mais sentido para você. Por isso que eu tô levando para esse lugar. Não é só olhar para aquela que te dá mais dinheiro, né?
talvez essa seja a oportunidade que vai te fazer levantar da cama de manhã se arrastando. Mas você está ganhando muito. Você está com um burnout no final do ano, mas está ganhando muito. Será que vale a pena? Aqui tenta equilibrar. Tenta equilibrar. Não só o material, não só o retorno financeiro, mas aquilo que faz sentido também. Vamos ver então as possibilidades para você. Viraram várias, eu vou pegar só a primeira. Que foi um 5 de paus. Olha, eu ri porque saiu a carta da força. Aqui a terceira carta que sai. A carta da força me vem muito... imediatamente me veio aquela expressão, né? Matar um leão por dia, com esse leão aqui, essa moça abrindo a boca do leão. Mas não é nesse sentido, né? Não vejo de forma alguma... Claro que vão ter desafios, mas pelas primeiras energias eu não vejo de forma alguma como a tradução de um ano que vai ser difícil no sentido de você precisar matar um leão por dia. Possivelmente essa fase chega ao fim. Possivelmente você vai encontrar um lugar, profissionalmente falando, né, mais confortável. Essa carta da força, ela traz uma ideia de equilíbrio também. A energia da força... Deixa eu ver atrás. Atrás a gente tem o diabo. Mas a carta da força, ela tem inclusive aqui esse símbolo, né, do infinito. Ela é uma eterna... É o eterno equilíbrio de forças. A moça que abre a boca do leão, o leão que está em vias de atacar ela, né, de morder, mas é como se isso não acontecesse nunca. Então eles estão em equilíbrio. A carta da força, ela traz aqui a referência a essa ideia do leão, do signo de leão, tudo aquilo que é solar, tudo aquilo que traz consciência. Então a gente também está falando de ego, por exemplo. Eu não vou levar para esses aspectos não, mas me vem só esse detalhe assim de falar para você. Eu não vou falar cuidado com o seu ego, mas cuidado com a força contrária, que é o ego. Muitas vezes, por isso que eu acabei de dizer tudo isso de não faça só por dinheiro, não faça só por fazer, busque aquilo que faz sentido. Muitas vezes a gente fica forçando a barra, querendo algo. Para algumas pessoas isso pode ser, você quer um determinado tipo de trabalho, um determinado formato de sucesso, o que você quer alcançar, um objetivo, que ele vai contra a sua essência, a sua alma. Poderia dar vários exemplos, mas muitas vezes a gente encontra portas fechadas profissionais porque não é ali, não é aquilo, não é naquele momento, não é dessa forma. E quantas vezes a gente não se frustra, vai lá pro chão, se sente mal porque eu não sou suficiente, o que falta em mim, por que eu não consegui isso, quando na verdade é porque ali não, aquele lugar não era para você, aquele trabalho não era para você, não é que você não era para o trabalho, entende? Aqui, o que eu quero dizer com esse ego combativo, né, no sentido de força contrária, é que muitas vezes a gente quer insistir em algo, quando na verdade a nossa alma está levando a gente por outros caminhos. Então, se você vem por muito tempo, ou você de alguma forma esse ano começar a enfrentar dificuldades profissionais, mas antes disso, questionamentos sobre o seu caminho profissional, pode ser que você esteja fazendo uma força contrária para o caminho que a tua alma está te levando. E aí que eu entro com a frase, cuidado com o ego, porque o ego é essa parte nossa que acha que sabe tudo, que acha que tem todas as respostas e ele pode querer insistir em algo. Isso também se conecta ao que eu falei sobre esse fazer não só por fazer, fazer não só pelo dinheiro. Também tá ligado a isso. Espero que faça sentido.
Sobre possibilidades, vamos lá. O que eu tenho aqui as cartas que saíram foram 5 de paus. Não tá focando, mas é o 5 de paus. E o rei de paus no verso dele, de costas aqui pra gente, e a carta da força. Foram as 3 cartas que saíram. Eu tenho 3 energias aqui com a força do fogo. A gente tem a força em si, né? Que traz aqui o elemento, a relação com o signo de Leão até. Leão é um signo que brilha, né? Ele naturalmente tem o seu brilho próprio, ele é o próprio sol, né? Tem essa coisa de brilhar. Muitas vezes precisa tomar cuidado com o ego, mas tem um brilho natural. Então, primeiro de tudo, primeira coisa que eu preciso falar aqui, ainda olhando para essa carta do Leão, da força. Me vem alguma coisa no sentido de você ganhando voz. E aí a gente pode ter aqui diversas coisas. Vou dar um exemplo. Um trabalho, se fizer sentido para você, claro. Mas um trabalho, por exemplo, em que você se coloca à frente. Você... Me vem esse termo, mas não é só isso. Por exemplo, dando palestra, falando, colocando a sua ideia no mundo, mas você falando, é a sua voz, são as suas ideias, é a sua história, você usando isso, você passando o seu conhecimento, aquilo que você já aprendeu, aquilo que você desenvolveu, você como centro, mas não de um jeito egóico, né? Não é olhem para mim, eu tenho algo a compartilhar, eu aprendi isso e agora eu posso compartilhar. Então me vem essa ideia de, por exemplo, falar sobre algum tema que você já tem conhecimento. E aí me veio essa possibilidade, por exemplo, de palestra, de aula, mas em que você se coloca, você se mostra, você é a base do que você expressa, do que você compartilha. Me vem isso. O que eu ia falar antes, né? Eu tenho 3 cartas com uma energia de fogo muito forte. Aqui a gente tem o Sol, né? Com a referência aqui ao Leão. E 2 cartas de fogo. Então, eu tenho aqui... Me vem a palavra intensidade, mas... É como se fosse... Eu vou traduzir, eu não sei se eu tô necessariamente levando pra... coisas práticas, mas eu tô trazendo termos que podem trazer insights para você. O fogo, a referência a impulso, aquilo que tem força vital. Leão também leva para esse lugar a carta da força. Força vital, aquilo que te inspira, porque a gente tá falando de um naipe que fala de alma, espiritualidade inclusive, o naipe de fogo, de paus, fala disso. Então, é tudo que está conectado à sua alma, tudo que vem de dentro, mas tem aqui um impulso, tem uma força que leva adiante. Então, primeira coisa, aí levando para um lugar prático, né? Já trouxe ali a possibilidade de palestras. Essas 3 cartas me levam para uma possibilidade, por exemplo, de empreender. Se você já tem ideia de criar um negócio, a sua empresa, ou se você já produz algo, eu vejo como um ano em que é interessante você alimentar isso. Por exemplo, eu não gosto muito desse termo, de falar, né, de usar esse termo, mas muitas pessoas usam a palavra amadorismo. Eu acho que ser amador é muito bom, né? Quando você ama algo e você faz aquilo por amor. Enfim. Mas a gente entende, né, tradicionalmente, algo amador como algo que não é profissional. Então eu vou usar por aí. Pode ser um ano que é interessante você sair do amadorismo, você se profissionalizar, você escalar o seu negócio, você começar a investir. Por exemplo, separar os seus ganhos, né, dependendo, e encarar aquilo ali de fato como uma empresa, não aquilo que você faz, mas uma empresa séria, que tem ali, te paga um salário, sabe essa coisa de você
estruturar de um jeito que realmente aquilo se formalize, não para o mundo, para você se ver dessa maneira. Então, essas cartas todas de fogo me levam para essa ideia de empresa, de empreendedorismo, de pioneirismo, juntando as três, né? Apesar desse rei aqui tá... Nossa, as três me levam... reforçam aquilo que eu falei sobre... quando eu falei da palestra, né? De você contando a sua história, por exemplo, de compartilhar aquilo que você aprendeu aqui. A gente tem essas duas pessoas. Parece, né, que eles vão subir esse vulcão, vão escalar. É a dificuldade, ela é uma carta que representa o enfrentar as dificuldades, mas como possibilidade de trabalho, por que não você compartilhar como você superou as suas dificuldades? Esse que eu ia falar do rei de paus, de costas, né, invertido, apesar dele estar assim, nessa posição, como se tivesse de alguma forma, esse poder todo dele, de alguma forma tá parcialmente bloqueado, ainda precisa ser revelado, né? Ele precisa, digamos que ele precisa virar de frente, se mostrar o rei poderoso que é. Aqui a gente ainda não conhece tudo que ele pode, tudo que ele é. Essa face foi a que saiu. Então, mais uma referência, né? Mostrar quem você realmente é. Não ter medo de fazer aquilo que faz sentido pra você, não ter medo de ser quem você é, porque é aí que tá o seu grande tesouro. É aí que tá... Tem ouro nisso, sabe? Em compartilhar o que você sabe, o que você aprendeu, a sua experiência. Me vem muito forte isso. Deixa eu ver se eu extraio mais alguma coisa saindo um pouco dessa ideia, né? De empresa e tudo mais. Eu fiquei olhando aqui para essas cartas e um detalhe em cada uma delas me chamou a atenção. Na carta do leão, ou na carta da força, a gente tem o leão, a mocinha com o leão. Na carta do rei de paus, a gente tem ele e uma serpente aqui na árvore. E no 5 de paus, a gente tem esses dois caras aqui e o vulcão. As três têm uma referência assim como se fosse algo que oferece um certo perigo. E eu não vou traduzir isso como obstáculo necessariamente. Pode ser. Pode muito bem ser aquela coisa de... onde você mais enfrenta dificuldade, você está tentando uma oportunidade numa área específica e tá difícil, você não consegue, sempre tem um obstáculo, parece que nunca vai. Esse obstáculo aqui, por essas cartas, para mim é como se ele fosse superável. Então pode fazer sentido para alguém, isso sim. Mas eu não vou necessariamente traduzir como obstáculo. Eu vou traduzir como assim, você tá buscando uma oportunidade, você tá procurando algo e numa determinada área, né, com um determinado conhecimento que você tem, e é como se você não estivesse considerando outras possibilidades, outros trabalhos. Você tá focando em um que ali de alguma forma está bloqueado e você não está olhando para os outros. Me vem de falar isso com esses símbolos aqui. Eu poderia te dizer que pode, se você abrir um pouco a sua visão, né, abrir um pouco a mente, olhar para outras áreas, para outros... Talvez você tenha outros conhecimentos, talvez não, mas pode ser algo até que não precise necessariamente saber algo específico. Assim, se você está com dificuldade, ao invés de focar em uma coisa e ficar ali, abre mais o seu leque, abre mais a vista para enxergar outras possibilidades. Me vem de falar isso, que é como se tivessem essas oportunidades, a espreita tá ali disponível de alguma forma, mas você não está enxergando, porque você não está olhando para lá. Vê se faz sentido isso. Mas vai ser, obviamente, para algumas pessoas, mas é o que me vem de falar. E é isso. Espero que eu tenha trazido a resposta, ou pelo menos para você começar aí a ganhar fôlego para começar o seu ano, sabendo que oportunidades de fato surgirão para você com esse 6 de paus aqui no início da sua leitura, trazendo oportunidades com certeza para você.
é isso. Desejo um ótimo ano e que tudo isso se realize. É isso. Vejo você no próximo vídeo. Grupo 2, você que escolheu a Onyx como opção. Vamos ver, então, como que vai estar o seu ano profissional, né? Quais oportunidades, possibilidades profissionais se apresentam para você aqui na leitura. Como eu disse no grupo 1, vou repetir aqui, eu ia fazer um vídeo com a área profissional nos próximos 3 meses, mas aceitei essa sugestão. E se você quiser que eu faça ainda o outro, né, olhando para os próximos 3 meses, me deixa aqui nos comentários, que aí eu sei se faço ou não. Eu vou começar a leitura, como eu fiz no grupo 1, pra gente entender como que tá a sua energia na área profissional, no campo profissional pro ano. Você que escolheu o grupo 2, a gente vai começar então, antes de olhar para as possibilidades, a gente vai ver a sua energia. Nesse ano. Vamos lá. Primeiro, né? A energia. Viraram 3. Eu vou aceitar a 3, porque é quantas cartas eu tiro. Mas é impressionante. Parece piada. Quando eu vou guardar as cartas de uma leitura para outra, eu vou abrindo o deck assim e colocando elas no meio. Saiu aqui o Cavaleiro de Copas, o 5 de Paus, que acabou de sair no grupo 1, e o 6 de Paus, que acabou de sair no grupo 1. É impressionante. E elas nem estavam juntas. Eu não botei junto, mas saiu. Só saíram aqui, saiu o verso delas. Na primeira leitura saiu um lado, aqui saiu exatamente o outro lado das duas cartas. Como eu disse lá, eu vou repetir aqui. Para vocês, não saiu, para você do grupo 2, não saiu na primeira posição, mas esse 6 de Paus, aqui nessa primeira parte da sua energia, me soa muito, mesmo esse lado dessa carta, ele também é positivo. Aqui, ele tá, inclusive por sair, né, o que eu quero dizer é, esse lado saiu para você e tem o outro lado, o verso, que é uma parte mais alaranjada. A frente dessa carta me traz, né, ideias de aqui ele tá sendo coroado. É isso que me vem, é como se essa face dessa carta mostrasse essa pessoa recebendo uma gratificação, sendo coroado, sendo congratulado por uma conquista. Então, eu vou ler nesse sentido. Para mim, esse ano, para você, esse 6 de Pau está aqui falando assim, você vai obter sucesso. Não, é diferente do primeiro grupo, não é assim, é um ano que vai trazer oportunidades. Pode ser, mas não é isso que essa carta representa. Essa carta, para mim, representa assim, você, de fato, é muito difícil, é muito delicado falar isso, né? Mas sabe aquela ideia de eu alcancei, eu conquistei aquilo que eu queria, eu cheguei lá. É mais ou menos isso que ela me traz. É como se você é alguém, quem escolheu o grupo 2 é alguém que vem trabalhando, vem se dedicando há muito tempo, vem aprendendo, vem se desenvolvendo, vem se aperfeiçoando, vem trabalhando duro de fato, se dedicando a um objetivo muito específico. E aí esse ano é como se você desse um grande passo. É aquela coisa, eu falei que é delicado porque assim, quando a gente chega na meta, a meta já é outra, né? Então, possivelmente você profissionalmente pode ter um objetivo de longo prazo, mas tem um mais curto e tem um imediato. Então é assim, pode ser que você chegou no seu objetivo imediato, você chega, você alcança, você realiza, você conquista aquela vaga, você alcança um determinado faturamento no seu negócio, vou usar isso de exemplo, você vem
se dedicando a construir um negócio e estava difícil, mas você estava lá trabalhando e fazendo, e de repente você faz um lançamento que é o lançamento, e aí todos os outros que deram errado te ajudaram a entender como se aperfeiçoar, e agora você consegue. Esse traz o resultado talvez mais próximo do esperado, do que você queria. É tipo isso. Pode não ser a grande conquista, onde eu queria chegar de fato, aquele lugar absoluto, mas alguma coisa, ou algumas coisas, né? A gente tá falando da energia do ano, algumas coisas ao longo do ano vão te apontando, te mostrando que você tá de fato se aproximando desse objetivo. Então esse cara que sendo coroado nesse 6 de paus, é assim, ele representa, você chegou onde você queria, você conquistou algum objetivo. Você veio trabalhando e agora, esse ano, de alguma forma você dá um passo e se aproxima cada vez mais disso. Um ou vários passos, né? As outras cartas, elas me levam pra a mesma coisa. Eu costumo fazer isso, né? Eu pego uma, vou falando, aí quando eu olho pras outras, aí eu me dou conta de que a história tava ali o tempo inteiro. A primeira carta que virou, como eu mostrei, foi esse cavaleiro. Um cavaleiro de copas aqui, né? Mas um cavaleiro, ele mostra movimento, ele mostra, aqui a gente vê ele indo para algum lugar. Ele tá se direcionando, ele tá se movimentando. Ou seja, a energia profissional para você esse ano, do grupo 2, é assim, é seguir trabalhando, é seguir fazendo. Você tá no teu caminho. Obstáculos, dificuldades surgem, mas eles não devem surgir para te desviar do seu caminho. Vou usar ainda esse exemplo. Você pode ser alguém que trabalha de carteira assinada para uma empresa, mas eu vou usar o exemplo da pessoa que estava tentando chegar a algum lugar com a própria empresa, mas não estava, entre aspas, fracassando, né, nas investidas. Aquilo que você enfrentou de dificuldade até aqui, como eu disse, te mostrou o que você precisava ajustar. Não enxergue, e é muito assim, principalmente nesse caso, é muito uma mensagem de não é para você desistir esse ano. Se você tá pensando em desistir, se você tá cansada, descansa, mas não desiste. Aqui, essas batalhas, desses 5 de paus aqui, essas batalhas, elas não necessariamente vão acabar, não, pode até ser uma energia assim de, por um tempo você ainda vai enfrentar aquilo que parece uma grande dificuldade, um grande obstáculo, mas não significa que é um sinal de que você tem que desistir, que é um sinal de que isso não é pra você. Aqui, e se você é alguém que tá numa carteira assinada, né? Dificuldades podem acontecer, problemas com colega de trabalho, aquela ameaça, sabe? Aquela coisa assim de parece que vão ter demissões por aí. Essas situações angustiantes ao longo do caminho, elas vão acontecer. Não vou dizer que vai ser um ano lindo, maravilhoso, perfeito. Mas nada disso é de fato um limitador para você. Tudo isso vai te mostrando o que vai precisar de ajuste, que comportamentos vão precisar de mudança. Se você está numa carteira assinada, né? Pode ser aqui representando assim, talvez, se você se sente ameaçada nesse lugar, por que você não começa a olhar para outros lugares? Por que você não começa a prospectar outros lugares? A buscar outras oportunidades? Talvez aqui, para você que se sente ameaçada em um lugar, ou que venha a se sentir de fato ameaçada, aí fica aquela coisa assim de será que sou eu que você... Sabe essa coisa? Aí você não dorme. Ao invés de ficar se preocupando, usa isso como estímulo para começar a buscar outros lugares. Antes de acontecer qualquer coisa. Pode ser que nem aconteça. Mas já se prepara nesse sentido. Porque pode ser que a angústia, a dificuldade, seja exatamente aquilo que aqui, como a gente tem nessas 3 cartas, o obstáculo
que te coloca em movimento, né? Que a gente tem o cavaleiro, é o ano, a movimentação profissional do ano, que através dos obstáculos te leva para o sucesso, te leva para uma nova oportunidade. Aí você encontra um lugar em que você vai se sentir melhor, um lugar em que você vai ganhar mais, sabe? E aí, se você ficar parada num lugar que você só tá se sentindo angustiada, você não tá ganhando nada. Você tá ganhando seu salário, mas você não tá ganhando qualidade de vida. Então, me vem isso aqui. Para as pessoas que estão com dificuldade, a gente vai ver agora as oportunidades, né? As possibilidades profissionais, vamos ver o que sai, se eu consigo dizer alguma coisa. Mas para você que está enfrentando essas dificuldades de alguma forma, eu vou reforçar o que eu já falei. É um ano, me parece um ano que, de fato, não vai ser assim a virada de chave. De repente, todas as portas se abrem. Isso apareceu bastante, uma ideia parecida com essa no primeiro grupo. Aqui, se eu fosse ler nesse sentido, eu diria que é parecido, mas não é exatamente a mesma energia. É assim, vão surgir oportunidades. É um ano, o que eu quero dizer assim, não é que de repente todas as portas se abriram, todo mundo começou a te solicitar e tudo mais. Se você entrega currículo, todas as empresas vão te chamar. Não é isso necessariamente. Mas aqui é assim, vão surgir algumas oportunidades, porque esse cavaleiro de copas aqui como primeira carta me soa como você se colocando em movimento. Então, se você tá aí buscando alguma coisa, mas não tá se dedicando tanto a isso, ela pode ser uma leitura que te fala assim, se você começar a colocar mais energia nisso, entregar mais currículo, buscar mais, conversar com mais pessoas, pede ali, fala, diz para as pessoas que você tá buscando, sabe essa coisa assim? Quanto mais você fizer isso, quanto mais você se colocar em movimento, mais chances de superar o seu grande obstáculo, que é talvez o fato de não ter um emprego, de não ter esse trabalho, isso você consegue superar. Por que eu tô falando isso? Parece muito óbvio, mas muitas vezes a gente desanima. A gente dá aquela murchada, assim, de parece que não existe porta pra mim. E aí você vai perdendo a força e vai, sabe, murchando mesmo. E aqui a sua leitura, se você tá nesse lugar, essa leitura fala assim, tira forças de onde, sei lá, você nem sabe que tem, mas tira. Porque é nesse movimento que você vai descobrir a oportunidade que vai te ajudar a vencer. Entende? Quem vive isso, eu tenho certeza de que isso que eu falei faz sentido. Para as outras pessoas só pareceu uma coisa muito óbvia, mas não é. Eu digo por experiência própria. Vamos ver então as possibilidades para você. Para o seu ano de 2024. Profissionais, né? Possibilidades profissionais. Para você do grupo 2. A gente tem aqui o As de espadas, um 5 de espadas nesse lado e um 3 de paus. Eu tenho aqui duas cartas de espadas. Primeira coisa que me chamou a atenção, né? As duas juntas aqui, as duas cartas de espadas, trabalhos intelectuais, né? Assim, ou que você precisa buscar conhecimento. Então, aqui
a minha intenção aqui era trazer ideias mesmo, né, do que fazer, para onde olhar, por exemplo. Então, por mais que a princípio eu não esteja falando de algo muito específico, o que essas duas cartas me apontam é buscar conhecimento ou trabalhar com algo que se relaciona a conhecimento, depende aí da sua área. Mas de modo geral, principalmente com esse Ás de espadas aqui, que, curiosamente, aqui no 6 de paus, essa guirlanda, né, essa coroa de louros, que na verdade é isso, a coroação, né, ela tá aqui também, nos pés da águia. Ela aparece 2 vezes na leitura. A coroa de louros, ela representa, né, a vitória, a coroação, né, a conquista. E a gente está falando do intelecto, com essas 2 cartas do naipe de espadas. A mente. De buscar desenvolver o seu intelecto, buscar conhecimento, um conhecimento específico, ou você usar a sua mente. Você já faz, se você tem intenção de desenvolver um trabalho intelectual, um trabalho de ensino, isso apareceu no grupo 1 também, né? Pode ser que os 2 grupos estejam relacionados, você veio de lá. Então, reforça o que eu falei lá sobre a questão de palestra, por exemplo. Pode ser isso aqui também. O Ás de espadas, ele traz uma energia é o Ás da verdade, né? Então, é você buscar o conhecimento. O termo que me vem, não é nem assim, falar a sua verdade, isso é óbvio. Mas é assim, em termos intelectuais, é você ir em busca do conhecimento mais profundo, sabe? Ir em busca da verdade. Não é, aqui é um ano, inclusive o ano em si de Saturno, né? É um ano que fala disso. Da gente sair do raso. Da gente não ficar se distraindo com mídia social, por exemplo, né? Ao invés de buscar se aprimorar, se desenvolver intelectualmente. Então, afunda nos estudos, sabe? Se aprofunda. Vai buscar conhecimento, vai aprender mais. Aquela coisa de um assunto que leva para o outro, vai atrás dessa trilha que você vai encontrar um assunto, um tema, algo que ressoa com a sua verdade, com a sua essência, e aí tá o Ás da verdade, né, de falar a verdade, mas isso é como se fosse você encontrando a base, a estrutura mental, intelectual, para você colocar suas ideias no mundo, para você desenvolver o seu trabalho, para você melhorar o seu trabalho. Depende, não sei o que você faz também, né? Mas isso pode ter a ver. Um trabalho, por exemplo, como de taróloga, é muito... Dá para seguir esse caminho. É não se contentar com o que você já sabe. Tô dizendo aqui que é isso que eu tô vendo, não. Eu só tô usando de exemplo. Porque eu olhei para as cartas e me veio de exemplo. É assim, não se contenta com o que você já sabe, vai atrás de mais informação. Sempre tem algo além que pode ser explorado, que você pode acessar de conhecimento, virar traça de livro mesmo, ir atrás de informação, para você saber mais. Não que você precise saber mais para começar alguma coisa. Não é isso. Mas quanto mais conhecimento, quanto mais informação você tiver, aqui mais oportunidades você vai ter. Uma coisa está atrelada à outra, porque, afinal, eu tô aqui na parte da sua leitura que fala sobre possibilidades profissionais, né? Então, a gente está falando aqui de usar conhecimento ou usar a mente, o intelecto, como a própria oportunidade. Espero que faça sentido. Mas o que me vem? Engraçado, eu falei isso de... Eu usei o exemplo, né, de tarô, de uma leitura de tarô como exemplo. Mas de alguma... Pode ser por aí, né? Se você é alguém que tem interesse em começar a ler profissionalmente, pode ser a sua deixa aqui, né? O sinal que você buscava.
Mas não é necessariamente isso, eu só vou usar como exemplo. Esse 5 de espadas, essa imagem, me vem algo, a palavra que me vem é oculto. É como se existisse, ou existe uma oportunidade oculta aqui, em algo que você não está considerando, possivelmente porque você não se sente capaz de fazer aquilo. É isso que me vem de falar. Pode ser um grande medo, assim, uma coisa que você acha que aquilo não é pra você e você não tá se dedicando ali, você não tá... Eu tô com a vela aqui na mão que eu vou colocar que tá acabando. Que você tem, assim... você tem vontade, mas você não tem confiança de que aquela área, ou aquele lugar, ou aquele fazer é pra você. Você tem capacidade de exercer aquilo. E aí você não faz, você não vai, não se aproxima, não dá o passo. Pode ser por aí. Mas essa carta, no sentido de oculto, também me vem como se você tivesse uma capacidade de acessar essas informações ocultas. E aí por isso que eu ia usar a leitura, por exemplo, como exemplo, né? É como se você conseguisse revelar informações, uma certa capacidade, eu não vou nem dizer sensibilidade, é capacidade analítica. Pode ser aqui a gente tá falando, eu posso estar falando, por exemplo, com um psicólogo, uma pessoa que trabalha com psicologia, que analisa a mente, a psique, e você encontra, você tem essa capacidade, essa facilidade de encontrar padrões, de encontrar segredos escondidos, não segredo que a pessoa esconde, mas aquilo que está inconsciente. Não sei, essa carta me leva, por algum motivo eu tô aqui concentrada na vela porque ela não quer colar. Perdão, mas eu preciso fazer ela ficar em pé, senão eu vou incendiar a minha mesa. Ela, acho que vai ficar. Ela me traz isso. Ela me traz isso de, não sei, você conseguir enxergar algo. Não sei porque tá me vindo isso com essa carta. Quer dizer, eu posso explicar, mas eu não vou perder tempo com isso. Mas tá me vindo isso. É como se você enxergasse algo além. Você tem essa capacidade. Então, vou levar para um outro caminho. Se você já teve essa vontade em algum momento, mas desconsiderou, talvez seja um ano em que você pode começar a retomar essa ideia de se dedicar a entrar por esses assuntos da psique, da mente humana. Talvez não necessariamente mudar de área. A gente tem um ano inteiro, né? É porque você, por exemplo, se tornar psicóloga, você vai precisar de 5 anos. Mas pode ser que seja interessante você começar a olhar nessa direção nesse ano, porque isso te leva por caminhos interessantes. Pode ser aqui um início desse percurso aí. Precisei pausar o vídeo porque a vela caiu, enfim, transtorno. Retomando aqui, só finalizando com a última carta, o 3 de paus que eu tenho aqui, essa vista que sai, essa figura segurando aqui nas mãos, né, o símbolo do Yin e Yang. A gente tem um elemento aqui, o símbolo de integração. A gente tem uma forma, né, de fogo e água. Não tenho como levar para outro lugar, né, depois de falar isso tudo sobre a questão da mente, da psique e tudo mais. Para alguns, para quem fizer sentido, né, para quem já olhava para esses aspectos, para essas possibilidades, a gente tem aqui uma possibilidade de um trabalho integrativo. É literal essa imagem aqui, esse símbolo. Então, eu posso, de fato, estar falando com pessoas que têm o interesse de se tornar terapeutas, que buscam esse desenvolvimento, né, de olhar para uma área de desenvolvimento humano, de desenvolvimento pessoal,
né? O estudo da mente, as práticas de saúde mental, saúde integrativa, né? De modo geral, não só mental, mas como eu falei dessa área antes, foquei nisso, mas saúde integrativa. Por exemplo, aí eu vou só dar um exemplo para você entender que é muito mais amplo do que saúde mental. Você pode ter uma vontade já há um tempo de... Sabe aquela curiosidade, aquela coisa de... seria interessante dar uma estudada nisso? Por que não? Talvez eu fosse uma boa terapeuta, por exemplo, massoterapeuta. Né? Um trabalho que você vai precisar estudar, você vai precisar aprender a técnica, mas não é um trabalho que vai ali na prática trabalhar com a mente, mas você está trabalhando a saúde do corpo, a saúde integrativa. Uma acupunturista, sei lá, tem tantas práticas, energéticas também, todas essas possibilidades, tudo aquilo que ajuda a melhorar a saúde mental, emocional e física também. Então, tudo isso tá embutido aqui. E eu só tô trazendo de exemplo para você ver se faz sentido para você. Podem ser áreas que te despertam interesse, mas você nunca pensou em se dedicar àquilo. Como eu disse até de exemplo, né? Não exemplo, mas como eu trouxe de uma das possibilidades dessa carta, desses 5 aqui, que eu acho interessante, mas eu não me acho capaz, mas eu não tenho conhecimento, então eu nem vou. Então aqui eu posso estar falando para você o seguinte: esse ano, por que não começar a olhar para essas outras áreas, começar a olhar para esses outros interesses que você já tem? Eu não sei quais são, mas pela leitura você sabe. Então, investe neles, dá uma chance, se dedica, estuda um pouco, busca um curso, uma formação. Começa pequeno. Começa vendo se de fato você tem a habilidade necessária. Se coloca para fazer aquilo. Pode ser que você descubra, não necessariamente que todas as portas se abriram, que você vai ter uma agenda cheia de clientes, mas você começa a perceber que você consegue dar um passo, que você é capaz sim. E aí com um cliente, depois outro, você pode não ter isso como um negócio que está te sustentando, mas você começou a dar passos nessa direção. Então, para essas pessoas, esse ano é um ano de se aprimorar, ou de começar a se aprimorar, para passo a passo chegar na conquista que a gente falou lá no início da leitura, com esse 6 de paus aqui. Lembra que eu falei? É uma conquista de um trabalho que foi feito. Para algumas pessoas, ele está começando agora. Então, ele não necessariamente vai dar frutos agora. Mas ele precisa começar agora para dar frutos ali na frente, né? Então, é isso. Espero que tenha feito sentido. Desejo que tudo dê certo para você, que essas oportunidades se apresentem, que você encontre o seu caminho. E eu te vejo no próximo vídeo.